O que mais te incomodou na atuação do Vasco? Foi a defesa, o mole na defesa no primeiro gol? Foram os espaços deixados na linha da defesa com o meio de campo? O que te incomodou mais nessa atuação do Vasco? Boa noite. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo, principalmente, uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro, toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais. Né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, pouquinho, não melhoramos muito também não, já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Carelli, aqui, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. Você tinha um planejamento ali para começar o seu segundo tempo, você fez 3 alterações. O Payet saindo lesionado, isso também mudou um pouco a trajetória que você queria que a sua equipe fizesse no segundo tempo? Sim, é um meia, aí a gente resolveu, o Alex é um meia atacante, né, não é um meia armador. E sim, é um cara que é da bola parada, que eu poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo. Né? Um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar. Né? E a gente perdeu um pouquinho com ele ali também. Carelli aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco o que alterou na tua mecânica de jogo, por exemplo, pensando na ausência principalmente do Felipe Coutinho, daquilo que você pensava para a partida e tendo o desfalque dele importante, e sobre o próprio enfrentamento com o Ceará. Se te surpreendeu a postura da equipe alvinegra em algum momento, se você já esperava esse jogo de transição, focando nas bolas, nas conexões diretas, né, com o Pedro Raul, era realmente isso que você esperava? Ou se em algum momento da partida você acha que foi surpreendido, tanto é que aconteceram as mudanças no segundo tempo? Não, surpresa não teve. A mesma ideia do Léo Condé, que está desde o ano passado no trabalho. Eu enfrentei pelo Santos o Ceará o ano passado. Era o Saulo que jogava como atacante, diferente do Pedro. O Pedro é mais de retenção, o Saulo é de mais de velocidade. Acompanho o Saulo desde o Japão. Não fomos surpreendidos, não. É um time bem treinado, que jogo de lado e muito cruzamento, buscando seus atacantes. A gente nos preparou para isso. Mas em relação ao Coutinho, eu nem sei se o Coutinho tivesse em jogo hoje seria legal, porque a nossa saída ela foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhores. Então, o nosso jogo foi muito lento, muito lento. O Ceará deixando nossos zagueiros com a bola e a gente fazendo um jogo muito para trás. Né? Meia apareceu, tem que jogar. No meia não vai aparecer livre toda hora, tem que fazer esses caras jogarem. E a gente ficou com esse jogo para o lado, jogo para o Léo, muito, fazendo o nosso goleiro jogar muito, sendo que tinha situações para fazer para frente. Aqui, Fábio, boa noite. André Carvalho, da FM Conexão 70, certo? Eu queria saber se essa proximidade também dos jogos, hoje eu vi o Vasco da Gama no segundo tempo com uma dificuldade de recomposição do meio de campo para a defesa, certo? Essa proximidade dos jogos do Campeonato Brasileiro também hoje contribuiu para a derrota do time vascaíno aqui na Arena Castelão? Pode ser, sim. Pode ser. É algo que eu estou nessa sequência com esse grupo faz pouco tempo, né? Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor, já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela, jogamos sábado, o Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, né, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. E o que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, né, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados, e em outras. Pô, não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, isso aí tem dia que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola.
né? Não dá chance. Eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui. Né? Essa postura, assim, essa leitura e errar, que erre para frente. Né? Não erre jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais, foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais. Professor, o Alisson, para a TV Editora Dinâmica. O professor falava um pouquinho sobre essa lateralidade do jogo do Ceará e profundidade. Um jogo de muitos cruzamentos, um jogo de muito 2 contra 1. E os seus pontas sofreram um pouco por essa questão da recomposição. No segundo tempo, você precisava fazer ajustes, mas acabou que lutando para correr risco, porque precisava do resultado. Fale um pouquinho como é que foi esse diálogo do intervalo entre a dificuldade de poder propor jogo, mas também de não fugir da responsabilidade defensiva dos atletas. Olha, para ser sincero, eu falei muito pouco da parte tática, e sim falei da postura. Mas se não melhorasse a postura, não adiantaria fazer ajustes táticos. Falei muito pouco. Claro que eu falei da parte tática, mas falei muito pouco. O que mais me incomodou e que incomodou também alguns foi a questão do comportamento. Né? A gente, nesse time que nós estamos aqui, nesse clube que nós estamos aqui, o comportamento tem que ser sempre mais. Tem que querer, tem que lutar, e tem que buscar jogar para frente. É o que estou pegando no pé desde o começo do ano, mas tem jogo que nós entramos fazendo o jogo muito para o lado e para trás, e isso tira a confiança, isso dá moral para o adversário, né? Não só no jogo de hoje, já aconteceu algumas vezes, e a gente acaba se perdendo no jogo. Boa noite, Carilli. Thiago Guimarães, jornalista freelance. A respeito dessa última pergunta, o Vasco tem tido bastante dificuldade contra times de linha baixa e transição, como é o Ceará, como foi o Corinthians, e outro que, entre aspas, só fizeram o gol. Não fizeram o Léo Jardim trabalhar em nenhum dos 2 jogos. Né? E quando o Vasco é obrigado a subir a sua linha com a sua linha defensiva para poder propor o jogo, o adversário avança, principalmente seus beiradas, para tomar a bola e tentar fazer o gol. Isso é algo recorrente. O que pensa para tentar resolver esse problema? Obrigado. É de jogo para jogo. No jogo da Sul-Americana em casa e contra o Sport, principalmente da Sul-Americana, um time com a linha baixa, a gente ganhou de 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Criamos para muito mais. Então é de jogo para jogo. É melhorar a velocidade na saída de jogo de trás, fazer as triangulações que a gente tem combinado, as aproximações para que a gente possa sair dos lados e terminar do outro, do lado oposto principalmente. Mas para isso os passes têm que ser rápidos. Não que o atleta tem que ser rápido, mas a troca de passes tem que ser rápida. E ela foi muito lenta. Mas assim, é de jogo para jogo, não é sempre que acontece isso. Pegamos principalmente agora aí um time muito chato da Venezuela, uma linha baixa, com contra-ataque muito rápido. A gente jogou no campo deles o tempo todo, criamos muitas oportunidades, que só o Coutinho finalizou 8 vezes na partida. Criamos muitas, um jogo que era para ter sido 3-4, fizemos 1. Né? E foi assim os 90 minutos jogando no campo do adversário. Então, não é sempre, mas a gente tem que melhorar para diminuir aí. Tem jogo que está acontecendo e que não pode. Né? A gente tem que tratar todo jogo como uma decisão. Carilli, você é um técnico experiente, está acostumado com a pressão, com a sequência, o calendário, e você tem 2 próximos jogos, um clássico contra o Flamengo, depois jogo contra o Lanús na terça-feira. São só 4 dias até o jogo contra o Flamengo. Você disse que a postura do time hoje incomodou. O que você vai fazer até lá? O que você pode fazer nesse tempo para mudar a postura do time? O componente clássico já muda por si só? Com certeza. Sabe que o jogo de terça para sábado é menos preocupante do que sábado para terça. A gente perde um dia na questão de recuperação. Né, que foi o caso agora do jogo Sport para hoje, também pode ser isso, depois sentar ali com fisiologistas, preparadores físicos para entender melhor o porquê que o nosso rendimento, a nossa postura foi tão abaixa, mas para o Flamengo preocupa menos do que para o Lanús. Né? Mas não tem o que fazer, o jogo está aí, está marcado e a gente tem que se preparar